Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é custe o que custar. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu lhe peço que o Senhor me capacite a passar essa mensagem e que ela encontre um coração com solo fértil e que haja transformação, entendimento, cada um tome propriedade da parte que lhe cabe. Aqui nós temos ensinamentos para todos nós, começando na minha própria vida. Me ajude a compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem me permitido conhecer do Senhor. Louvado e engrandecido seja teu santo nome em todo o céu e em toda a terra. Bechishur Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: custe o que custar. Nesta Parashá 14, Vairá e Apareci, nós podemos ver alguns critérios nos quais o faraó se apoiou para desobedecer às ordens, às instruções de Hashem, de deixar o povo de Israel sair da terra do Egito, endurecer seu próprio coração e, por fim, obstinar-se em relação à sua perseguição sobre o povo hebreu. Embora Faraó nos pareça ser um ícone de obstinação, nós também podemos cometer estes mesmos erros. Os erros que Faraó cometeu, se não tomarmos cuidado. As duas primeiras pragas que ocorreram no Egito, elas foram replicadas pelos magos do Egito, por meio de ciências ocultas. Então Faraó passou a ver o poder sobrenatural de Hashem como uma coisa comum, como algo trivial. Olha, isso até os magos aqui podem também fazer por meio das nossas ciências. Agora, preste atenção. Faraó depositou a confiança dele na ciência de seus magos e desconsiderou o poder do Todo-Poderoso. E assim endureceu seu coração. Se trouxermos isso para os nossos dias, nós vamos perceber que as pessoas têm sido treinadas sistematicamente para depositar a sua confiança nesta magia com o nome atualizado para ciências. Da mesma forma que ocorreu com Faraó. E assim, muitos estão deixando de considerar o poder sobrenatural de Hashem e estão permitindo que seus corações sejam endurecidos. Estamos diante de situações onde as ciências, ou em nome da ciência, vamos observar coisas incríveis e de consequências inimagináveis. Eu particularmente acredito que em breve as pessoas que têm depositado a sua confiança nas ciências, quando descobrirem a verdade já começou, se surpreenderão e terão sua confiança grandemente abalada. E eu oro para que, naquele dia, estas pessoas se lembrem e se voltem para Hashem. Uma outra coisa interessante. Na transformação dos cajados, no final,
Aharon teve seu cajado de volta. Havia vencido aquela investida do maligno, com o cajado devorando quem o desejava devorar. E assim será com cada um de nós, se confiarmos com todo o nosso coração nas instruções de Hashem. Os magos de Faraó não receberam os seus cajados de volta, porque foram devorados pelo cajado de Aharon. Isso já deveria servir como um grande alerta, um grande sinal para o Faraó de que prejuízos maiores estavam a caminho, aconteceriam para o Egito em um futuro breve. Irmãos, precisamos ficar atentos com as situações que nos tragam, de alguma forma, algum tipo de prejuízo. Seja físico, emocional, financeiro ou qualquer outro tipo de prejuízo. Não importa, porque isso pode ser um sinal de que algo pior está para ocorrer. Algo está fora do lugar e que deve receber a nossa atenção para sua correção. Faraó não conhecia Adonai, como ele mesmo confessou. Shemot, Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Shemot, Êxodo, capítulo 5, versículo 2. No entanto, Faraó respondeu: quem é Adonai para que eu o obedeça quando ele diz para deixar Israel partir? Não conheço Adonai e também não permitirei a partida de Israel. Faraó se considerava autossuficiente, era teimoso e não obedecia, e assim se tornou obstinado. Precisamos ficar atento, porque podemos até pensar que conhecemos a Adonai, mas se continuarmos acreditando que somos autossuficientes e que não precisamos obedecer às instruções de Hashem, seguiremos no mesmo caminho de Faraó, pensando no nosso engano que conhecemos a Hashem. E nos tornaremos obstinados da mesma forma que aconteceu com Faraó. Podemos não saber como Hashem opera, podemos ter dúvidas de como alguma coisa acontecerá, mas precisamos ter certeza que Hashem está cuidando com muito amor e zelo de cada um de nós. Mishlei, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 10. Mishlei, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 10. Confie em Adonai de todo o seu coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Em todos os caminhos reconheça-o e ele os corrigirá. Não seja vaidoso com sua própria sabedoria, mas tema a Adonai e se afaste do mal. Isso trará saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Honre Adonai com a sua riqueza e com as primícias de todo o seu rendimento. E então seus celeiros ficarão cheios e seus jarros transbordarão com vinho novo. Medite nos critérios estabelecidos nestes versículos. Confiar em Hashem, não importa qual seja a situação. Reconhecer que o nosso caminho precisa ser corrigido todos os dias, de forma contínua. Sabermos que não somos os donos da verdade e que as coisas nem sempre serão do modo que desejamos.
Este é o caminho para termos saúde, recursos e provisão nessa terra. Tudo isto está acessível a cada um de nós, se cumprirmos estes critérios que foram mencionados nesses versículos. Faraó perdeu a oportunidade de obedecer a Hashem por não conhecê-lo, por ser teimoso e se tornar obstinado em fazer o mal nessa terra, a ponto de tomar decisões que destruíram o Egito. Quem ousaria dizer ao faraó que ele deveria mudar de opinião, corrigir seus maus caminhos, que ele estava seguindo engano e destruição, que as suas provisões seriam interrompidas e que a sua saúde seria abalada? O faraó estava tão obstinado, alucinado, que não conseguia sequer perceber o mal que estava provocando sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida do povo do Egito, sobre toda aquela terra. Isso pode acontecer com as nossas vidas hoje. Para não incorrermos neste erro, precisamos ouvir e dar a devida atenção à voz da Ruach HaKodesh. Irmãos, não resistamos à voz do Senhor. Hebreus, Judeus Messiânicos, capítulo 3, versículo 15. Hebreus, Judeus Messiânicos, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Hashem, não endureçam o coração como fizeram na rebelião amarga. Ele em Salmos 97, versículos 7 e 8. Porque Ele é nosso Deus e nós somos seu povo, em seu pasto, ovelhas sob seu cuidado. Se tão somente hoje vocês ouvissem sua voz, não endureçam o coração como fizeram em Merivá, como fizeram naquele dia em Massá, no deserto. Em todos os Shabatot nós somos advertidos para não endurecermos o nosso coração, como aconteceu com o povo de Israel no deserto, como aconteceu com o faraó no Egito. Um exemplo prático sobre isto, e que ocorre com muita frequência. Você se aborrece com alguém por algum motivo, às vezes até sem motivo, e fala o que você não deveria. Procede com disputas, magoa o coração de alguém, magoa o coração de Hashem, e logo recebe, pela Ruach HaKodesh, o forte sentimento de que você não deveria ter feito nada daquilo. Não deveria ter agido daquela forma, daquele modo. Nessa situação, existem dois caminhos a seguir. O primeiro é o do arrependimento. Buscar se retratar com a outra pessoa, buscar pelo perdão de Hashem e corrigir o seu caminho, para que aquela situação não volte a acontecer. O segundo é endurecer o coração ao conselho da Ruach HaKodesh e dizer: quer saber? Eu estou certo e fiz o que a outra pessoa merecia. Ponto final, acabou. Falei. Se a gente trouxesse sobre a nossa vida o que de fato nós merecemos, nós seríamos destruídos. A nossa raiva, a nossa ira só serve para destruir a nossa vida e a vida de pessoas amadas ao nosso redor, como aconteceu com o faraó no Egito. Não serve para outra coisa.
Irmãos, Hashem, através de Yeshua, está lutando por nós. Mas podemos estar ignorando os seus sinais, as placas de pare com este agir, com esse modo de se comportar. Placas que Hashem tem colocado no nosso caminho para o nosso próprio bem, por estarmos com o nosso coração endurecido. Sabe, irmãos, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm nessa terra é entender que, por desobediência a uma instrução de Hashem, sofremos uma imensa derrota no Gan Eden. E precisamos ter a nossa alma redimida, resgatada. E só podemos conseguir isto pelo sacrifício do Mashiach Yeshua, se estivermos caminhando em unidade, uns para com os outros, em obediência às instruções de Hashem. Não tem outra forma. Não existe outro caminho. Moshe estava em unidade com Aharon no mesmo propósito, em obediência às instruções de Hashem, e foram usados para redimir o povo de Israel do Egito, com grandes sinais e maravilhas procedentes do poder de Hashem. Se conseguirmos entender que na nossa unidade, em obediência às instruções de Hashem, que através do sacrifício do Mashiach Yeshua, nós somos revestidos nessa terra de poder e autoridade, nós poderemos ser usados por Hashem para colocar em liberdade muitas vidas que estão aprisionadas em cativeiros. E nada, absolutamente nada, nos será impossível. Mas se acreditarmos que podemos fazer alguma coisa sem Hashem, eu lamento em dizer, seremos derrotados. Eu e minha esposa já estamos escolados em saber que tentar seguir sem unidade de propósito e sem o Senhor estar nos dirigindo, sem o Senhor estar caminhando à nossa frente, será impossível seguirmos nessa terra de forma a agradar o Senhor, de forma em obter realmente alguma vitória. Moshe precisou da ajuda de pessoas, dos seus irmãos, e da compreensão do povo para se mover na direção correta, no tempo e do modo de Hashem. Mesmo depois de terem visto grandes sinais e maravilhas da parte de Hashem, lá no Egito, se o povo não obedecesse às instruções para sair daquele lugar, eles teriam permanecido naquela terra como escravos. Uma outra questão. Faraó estabeleceu uma política econômica cuja dependência do Egito passou a ser da mão de obra escrava, um assunto de Estado. Os hebreus serviam embaixo de uma imensa tirania nas casas dos egípcios, em seus campos, em suas imensas construções, como nas cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Nós estamos falando de cidades inteiras construídas por meio de um povo opresso, com dura servidão, um povo que havia perdido suas forças e a sua esperança no Deus de Israel. Talvez você esteja vivendo alguma situação na sua vida que está consumindo as suas forças, consumindo a sua confiança e esperança em Hashem. Seja na área de saúde, na área financeira, algum negócio,
ou até mesmo Hashem tem o melhor para cada um de nós. Ainda que não entendamos que as coisas, a forma como as coisas acontecem, como a nossa vida, ou até mesmo ao nosso redor. No caso do faraó, em sua opulência, na quantidade de bens que havia à disposição dele, o faraó acreditava que Hashem não era o Todo-Poderoso e fez pouco caso daquele que realmente é, de fato, Todo-Poderoso. O faraó, na sua falta de temor, falta de reverência, decidiu não obedecer a instrução de Hashem através de Moshe e Aharão. E com esta atitude, destruiu a vida dele e da nação do Egito. Irmãos, isto está escrito e serve como advertência para cada um de nós. Então entendam, você pode acatar o bom conselho de Hashem através da Ruach HaKodesh ou não. Assim como o faraó também teve esta opção, esta oportunidade. Mishlei, Provérbios capítulo 13, versículo 18. Mishlei, Provérbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza e vergonha são para aquele que não foi ensinado, aquele que rejeitou a instrução. Mas quem acolhe a repreensão será honrado. O Egito era uma potência no tempo de Moshe e foi destruída pelas escolhas do faraó e seu coração endurecido. E o Egito amarga as consequências até os dias de hoje. Mas Hashem é tão bom que ainda restaurará a sorte do Egito em algum momento no futuro, conforme está escrito em Ezequiel capítulo 29, capítulo 14 e 15. Entenda, Faraó, com as ações dele, destruiu o Egito inteiro. E Hashem é tão bom que ainda vai conceder uma oportunidade para restaurá-los. A obstinação do coração de Faraó que causou tão severa perseguição sobre o povo de Israel no Egito, sobre todas as famílias de todas as idades, nos parece até longe de acontecer nos nossos dias. Mas eu alerto a vocês, isso já começou em toda a terra. Embora muitas pessoas possam ainda não estarem apercebidas do que está ocorrendo. O ódio, a polarização de grupos, de pessoas rivais, estão tomando uma proporção cada vez maior e assustadora. Famílias estão em guerra entre si, ou até mesmo com outras famílias. E a história se repete por causa da dureza do coração e obstinação, movida muitas vezes por vingança. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, no sertão de Pernambuco, iniciou-se um conflito envolvendo duas famílias. De um lado, a família Alencar e de outro, a família Sampaio. A princípio, as famílias pareciam estar unidas, mas repentinamente se tornaram rivais. Não temos como saber o motivo pelo qual esse conflito deu início, mas foi deflagrado quando ocorreu o assassinato dos líderes de uma das famílias em 10 de abril de 1949. Deste ponto em diante, o ódio e a vingança imperaram no coração das duas famílias.
E uma guerra começou e seguiu, com muitos mortos de ambas as partes. Pelo menos 48 assassinatos, muitos deles de pessoas inocentes, que morreram apenas por serem membros de uma das duas famílias. Pessoas que nem estavam de acordo com aquilo. Bastava ser membro de uma das duas famílias para se tornar um alvo em potencial, mesmo estando em outros estados. Foram mortas pessoas de duas famílias em Recife, das duas famílias em Recife, São Luís, Rio de Janeiro, entre outros lugares. Além das mortes, muitos atentados com extensos danos materiais. Pelos relatos dos jornais locais, na ocasião, muitos homens fortemente armados destruíram muitas fazendas, entre elas as fazendas de Araripe, União, Uruguai e Panorama, e outras propriedades rurais de uma das famílias, cujos membros se viram obrigados a buscar refúgio nos municípios vizinhos e também em outros estados, como no Ceará. Essa guerra entre essas duas famílias se seguiu por décadas. A situação tomou proporções tão intensas que muitas comunidades começaram a se tornar partidária de uma ou de outra família, ao ponto do governo precisar intervir na questão com uma lei estadual, no ano de 1981, quando foi colocado um fim no conflito. Não temos nem noção das proporções que esses eventos poderiam ter desencadeado no Brasil inteiro, se não houvesse uma intervenção do Estado. Irmãos, tudo começou com um conflito mal resolvido, do qual nem temos detalhe ao certo, que conduziu as pessoas ao ódio, que causou o assassinato de uma pessoa e seguiu com a obstinação das pessoas para fazerem justiça com as suas próprias mãos, devastando assim a vida de muitas outras pessoas no interior de Pernambuco. Conflito que se espalhou como um fogo estranho para outras cidades, para outros estados do Brasil. E hoje nós temos situações onde nós podemos ver com os nossos olhos polarização de grupos diferentes, porque a história se repete. Estejamos atentos a estes sinais. Irmão, preste atenção. Uma obstinação pode ser estruturada em uma mera suposição, uma acusação, uma interpretação, ou até uma comunicação errada, um mal entendido. Muitas pessoas discutem, brigas, e se lembram que isto ocorreu, se lembram da confusão, mas muitas vezes nem conseguem se lembrar do motivo pelo qual a confusão aconteceu. Nada justifica uma briga, uma confusão, uma inimizade gratuita, uma suposição negativa sobre o comportamento de alguém, especialmente sem ouvir esta pessoa. Hoje a intolerância adquiriu novo poder e, lamentavelmente, diante do nível de exigência crescente das pessoas, corremos o grave risco de nos parecermos muito mais com Faraó do que com Machir Yeshua. Eu não acredito que Faraó estivesse disposto a morrer por alguém como Yeshua fez. Mas, porque a teimosia do Faraó o conduziu a sacrificar o próprio filho,
que ele deveria amar. Eu acredito que ele tinha algum sentimento pelo filho. Faraó alegou um motivo sem nenhuma prova para dar início a uma perseguição insana sobre o povo de Israel no Egito. Imaginou que o povo hebreu poderia se juntar a um exército inimigo e se levantar para lutar contra o Egito. E depois, fugirem daquela nação. E o faraó defendia isso, ele militava publicamente. Postava lá nos sistemas de comunicação da época para ganhar apoio do povo. Precisamos tomar muito cuidado com o que está sendo divulgado. Shemot, Êxodo capítulo 1, versículo 9 a 10. Vejam. Shemot, Êxodo capítulo 1, versículo 9 a 10. Vejam, os descendentes de Israel tornaram-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. Venham, usemos de sabedoria para lidar com eles. De outro modo, eles continuarão a multiplicar-se. E em caso de guerra, eles podem aliar-se aos nossos inimigos, lutar contra nós e deixar a terra de uma vez. Isso nunca foi verdade, mas era o que era divulgado. Irmãos, a Ruach HaKodesh ministra a nossa vida, que é a nossa obstinação. Na nossa obstinação, nós podemos ver o perigo em vários lugares que não existem. Mas que muitas vezes deixaremos de ver as consequências reais das nossas más escolhas. Isto é o que a obstinação pode trazer para a nossa própria vida. Todas as vezes que endurecermos os nossos corações, surgirá a obstinação que poderá acender a nossa ira. E nessa situação, nos tornaremos incapazes, como Faraó, de sequer pensarmos em nossas decisões imprudentes, nas consequências das nossas ações que ocorrerão decorrente das nossas decisões sem nenhum raciocínio. Entraremos em um modo automático, onde desejaremos apenas o cumprimento do nosso objetivo e ponto final. Vai ser feito do meu jeito. Situação que deu origem ao adágio: vou fazer custe o que custar. Outras pessoas podem até perceber a nossa imprudência produzida pela nossa obstinação. Mas enquanto estivermos com o nosso coração endurecido, a nossa obstinação estará encoberta aos nossos próprios olhos. As pessoas no Egito conseguiam perceber a loucura que o faraó estava fazendo. Shemot, Êxodo capítulo 10, versículo 7. Shemot, Êxodo capítulo 10, versículo 7. Os servos de Faraó disseram-lhe: por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós? Deixa o povo ir e servir a Adonai, o Deus deles. Você ainda não entendeu que o Egito está sendo destruído? Os servos dele percebiam o que estava acontecendo. E ainda tentaram alertá-lo. Entretanto, o faraó não ouvia mais ninguém. Estava alucinado. Avalie a sua vida. Se você fica bravo quando você é contrariado nos seus desejos, você pode estar caminhando, ainda que sem saber, para a obstinação de coração. Cuidado. Eu vou repetir. Avalie a sua vida. Se você fica bravo
quando você é contrariado nos seus desejos, você pode estar caminhando para a obstinação de coração. Cuidado. Irmãos, quem decidir seguir fazendo as coisas estruturadas no custe o que custar, ficará com um custo final impagável. Mas, durante a ira, fica muito difícil compreendermos a gravidade da situação do que nós estamos fazendo. Faraó destruiu o Egito. Matou os primogênitos dos egípcios, inclusive seu próprio filho. E por fim sacrificou seu exército no mar de Suf, no mar Vermelho. Decisões erradas e uma vida inteira para se lamentar. Poderia ter parado antes, não parou. Espero que Faraó tenha se arrependido e não tenha voltado atrás no arrependimento dele, porque ele conheceu de perto o Deus de Israel e seu poder. Uma das características pouco anunciadas sobre Rachem, mas muito mencionada pelos profetas, é que Rachem é paciente e tardio em irar-se. Rachem espera, concede oportunidade e espera. Irmãos, até com Jezabel, Rachem foi paciente. E tem sido paciente com o povo de Israel. Resgalo, Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Resgalos, Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se voltasse de seu pecado, mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Para o nosso bem, que aprendamos pelo que está escrito. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Yaakov, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus queridos irmãos, que cada um de vocês seja rápido para ouvir, mas vagaroso no falar e vagaroso para irar-se. Rápido para ouvir não significa ouvir áudios em 2.0, não. Significa estarmos atentos, apercebidos, ouvir, prestando atenção. Mais tardios com o nosso falar, em apresentar os nossos comentários pessoais e observarmos situações de forma precipitadas, principalmente com comentários ácidos, estruturado em suposições, e precisamos ter ainda mais cuidado para não irarmos. No livro O Refúgio Secreto, narra a história de uma família cristã holandesa que se colocaram à disposição para ajudar os judeus perseguidos na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Família Ten Boom, que foi denunciada e presa. A Corey Ten Boom e sua irmã Betsy Ten Boom, uma mulher muito calma, mulher doce, seguiram juntas para o mesmo lugar. E uma situação, Betsy foi espancada com violência por um oficial nazista. Corey, ao perceber a situação, se inflamou e, irada, esboçou a reação de se lançar na direção daquele soldado para defender a sua irmã. Mas ela foi detida a tempo pelas demais mulheres que estavam naquele lugar.
Com esta ação, a Core não conseguiria libertar a vida da irmã e possivelmente agravaria a situação delas, até mesmo com risco de morte. E se isso ocorresse, se Core tivesse morrido naquele lugar, nós não iríamos saber o que havia ocorrido com a família Ten Boom. Assim como muitos alemães não teriam sido alcançados por Hashem usando a vida da Core posteriormente. A ira não nos permite mensurar as reais consequências futuras das nossas ações. Precisamos tomar muito cuidado e dominar a nossa vida, porque este mal é real. Esse mal chamado ira é real. Romanos capítulo 12, versículo 19. Vou ler na versão JB. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não tomeis a vossa própria vingança, amados, mas dai ocasião à ira ardente de Hashem, pois está escrito: Li nakan veshilem, a vingança é minha, e a recompensa, a retribuição. Eu sou aquele que retribuirá, diz Hashem. Uma extensão do que está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Se entrarmos no modo faraó, na teimosia, na obstinação, qualquer situação poderá nos fazer entrar em conflito com outras pessoas, querendo provar que estamos certos. E se acender a nossa ira, entraremos no modo custe o que custar. Mesmo como crentes, estamos sujeitos a essas situações. E se isso ocorrer, feriremos pessoas. E no final, podemos perder tudo e ficarmos sozinhos, da mesma forma que aconteceu com Faraó. Hoje, nós temos muitos lares destruídos por causa de decisões em momentos de ira. E depois cada um segue sozinho para um lado e vai sofrer sozinho no seu canto. Mas o Senhor não tem isso para nós. Podemos perder o respeito das pessoas, a confiança e pior, se as outras pessoas souberem que nós somos crentes, podemos até envergonhar o nome sagrado de Hashem. E poderemos chegar ao ponto de perdermos até o nosso chamado. Da mesma forma que aconteceu com o rei Shaul, descrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a 23. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a 23. Samuel falou: Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e em sacrifício, quanto em obedecer o que Adonai diz? Certamente obedecer é melhor do que sacrifício, e atender às ordens melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como um crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Hashem, ele também rejeitou você como rei. Palavras de Samuel para o rei Shaul. Para nós fecharmos, podemos até seguir ocupando a nossa função, mas sem unção, e muitos caminham hoje sem essa cobertura espiritual, sem unção sobre as suas vidas. Não sei quanto a você, mas para mim a unção é fundamental. Não posso e não vou seguir a minha vida como o rei Shaul.
Não tenho desejo de nenhum cargo, de nenhuma função, mas eu preciso muito, em demasia, da presença de Hashem sobre a minha vida. Algum mal entendido trouxe o início de uma guerra entre duas famílias no sertão de Pernambuco, no nosso país. Um pensamento errado de Faraó trouxe uma perseguição sem precedente sobre o povo de Israel no Egito. Esquadrinhe a sua própria vida com a ajuda de Hashem. Verifique as frustrações que você ainda carrega no seu coração e que estão causando divisões dentro da sua casa, dentro da sua família, com a vida de pessoas ao seu redor. Caso exista algum tipo de obstinação, eu recomendo que você se livre disto urgentemente, para o seu próprio bem. O que ou a quem você está perseguindo? O que você tem como fundamental em sua vida que não seja Hashem? Irmãos, estamos em dias de correções. Aceite a sua com alegria. Porque se endurecermos o nosso coração em resistência a Ruach HaKodesh, se não aprendermos a seguir pelo amor, acreditem, a vida nos ensinará pela dor. Nós podemos ser melhores como maridos, como esposa, como filhos, como pais, melhores como mães, irmãos, como amigos dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, da nossa escola, dentro da congregação. Podemos ser melhor onde que nós estivermos nessa terra. Mas, sobretudo, podemos ser melhores filhos para Hashem. Todos os dias temos a oportunidade de ser melhor. E isso certamente alegrará o coração do nosso Pai que está no céu. Nos livremos das nossas exigências, do nosso desejo de realização imediata. Necessidade de atendimento imediato. Necessidade de atenção imediata. Livremos-nos da nossa ira, do nosso ódio, da nossa obstinação, porque a primeira pessoa que ferimos é Yeshua, que já foi ferido pelas nossas transgressões e, como consequência, feriremos pessoas amadas ao nosso redor. As promessas de Hashem estão disponíveis a todas as pessoas que confiam na fidelidade dele através de Yeshua. Contudo, esta mensagem, com o texto que lemos hoje na Brit Hadashah, aí deve estar no ponto da nossa atenção. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Portanto, queridos amigos, por termos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que pode contaminar o corpo ou o espírito e esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos por reverência a Deus. Tomemos propriedade dessa instrução para a nossa vida. Irmãos, nós estamos sendo provados e provocados ao extremo para termos reações como as do Faraó. O tempo todo. Para nos portarmos com instintos de animais. Como está escrito em Terlim, Salmos, capítulo 73, versículo 21 e 22. Terlim, Salmos 73, 21 e 22. Quando eu estava amargurado e no íntimo senti inveja,
a agir como ignorante, como um animal irracional que nada pode compreender. Hashem tem um bom propósito para as nossas vidas e com um bom final. Um bom final ao lado dele. Então a Ruach HaKodesh nos adverte hoje que se não entrarmos pelo caminho da santidade, estaremos sujeitos a entrar pelo caminho da ira, da obstinação que Faraó escolheu seguir. Hoje é o dia de mudança de padrões. E o que o nosso custe o que custar, mude de posição. Então nos manteremos firmes como os filhos de Hashem, custe o que custar, até o final dos nossos dias nessa terra, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, mais uma vez, nos ajude a compreender, entender, nos livrar, Pai, de tudo aquilo que entristece o Teu coração, situações onde somos provocados, aí a permitir que se acende um fogo estranho no nosso coração e desperte em nós a ira. Nos ajude a nos livrarmos disso. Não importa o que ocorra, estejamos nós centrados nas Tuas instruções, atentos e apercebidos a toda cilada do inimigo, cujo propósito é nos destruir. Nos ajude a não cairmos nestes buracos, mas estarmos atentos, apercebidos à Tua instrução e não resistirmos às Tuas advertências através da Ruach HaKodesh. Nos ajude a aceitarmos com bom grado as Tuas correções no nosso coração, porque o Senhor repreende quem o Senhor ama. Nos ajude a sermos melhor para o Senhor a cada dia, e certamente seremos melhor onde quer que nós estejamos nessa terra. Fica conosco, já se faz tarde, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja. No próximo Shabbat, dia 1/2/2025, nosso calendário, teremos uma única paraxá, 15, paraxá Bová. Nessa paraxá, Hashem fala para Moshe e Aharon irem até Faraó para que ele liberte o povo hebreu da escravidão. E assim segue. E se eles não fizerem, Hashem vai castigar o Egito, enviando outras calamidades. Que vocês leiam esta mensagem e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.